Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Eu cumprimento você que está aí na sua casa, nos assistindo essa transmissão do culto de louvor a Deus, culto de louvor e adoração. Louvo a Deus pela sua vida, por vocês que nos acompanham aí todas as transmissões, ou quase todas, né? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que o Espírito Santo possa falar com você nesta noite, falar aquilo que nós precisamos ouvir. Amém? Vamos fazer uma oração antes de começar esse momento de louvor, em nome de Jesus. Deus, eu quero te agradecer, ó Pai, por esse dia, te agradecer, ó Deus, por essa oportunidade de estar aqui, Senhor, podendo te louvar e te adorar, pela liberdade, ó Deus, que nós temos, ó Pai, de poder, ó Deus, te adorar em qualquer lugar, ó Pai. Senhor, muito obrigada, Deus. Eu quero colocar, Senhor, as nossas vidas diante de Ti, a vida de cada um que está assistindo, Senhor, essa transmissão e cada família representada, Senhor, eu coloco diante de Ti. Pai, Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu peço, Senhor, a sua bênção, eu peço em nome de Jesus que o Senhor venha retirar, Senhor, de nós, ó Deus, tudo aquilo que nos atrapalha de te louvar, de te adorar, ó Deus, de escutar, Senhor, a tua palavra e guardar, Senhor, no nosso coração. Senhor, não permita, ó Deus, em nome de Jesus, que o inimigo venha atrapalhar, ó Deus, o momento, Senhor, de ministração, ó Deus, da sua palavra, para que a sua palavra venha, ó Deus, ficar no nosso coração, ó Pai, para que nós venhamos viver a cada dia, Senhor, a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu peço a tua bênção, Senhor, aqueles que ainda vão assistir esse vídeo, Senhor, depois, ó Deus, essa transmissão, que os corações estejam preparados, ó Deus, para receber a sua semente, Pai. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém. Glória a Deus, vamos louvar ao Senhor. No Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em tuas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Caem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Caem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, oh não dá, sem Jesus não dá, oh não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá, oh não dá, sem Jesus não dá, oh não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em tuas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Caem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Caem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos,
pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Oh, não dá, sem Jesus não dá. Oh, não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Oh, não dá, sem Jesus não dá. Oh, não dá. Aleluia, Jesus. Nós te glorificamos, ó Pai, porque nós sabemos, ó Deus, que o nosso socorro vem de Ti, ó Pai. Louvado seja o Teu santo nome, Pai. Aleluia. Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Como Messias marchamos sim, em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Como Messias marchamos sim, em sua mão a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia, louvado seja o Teu santo nome, Pai. Nesse momento eu quero passar a palavra para o pastor Celso, ele estará orando pelos dízimos e as ofertas. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos nesse momento orar ao entregar ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas. Como nós acabamos de cantar, nenhum inimigo nos resistirá. A palavra do Senhor diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos por estrado dos teus pés. Então, essa é a promessa do Senhor, que nenhum inimigo pode resistir. E nessa mesma promessa, nós que ofertamos ao Senhor, dizimamos, nós temos também a palavra do apóstolo Paulo, que diz, na segunda carta aos Coríntios, capítulo
9, versos 6 a 9. Que isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Então, se você está ofertando ao Senhor nessa noite, ou dizimando, nós vamos estar orando por isso nesse momento e consagrando ao Senhor. Lembrando que você pode fazer, se a sua oferta é para a Igreja Batista Cristã Missionária, você pode fazer isso por uma transferência bancária, ou também chamar um de nós da liderança da igreja administrativa e entregar em mãos na cidade de Pirajuí. Senhor nosso Deus, queremos te render graças e louvores. Como diz a tua palavra, louvem, ó servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. E é isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Te agradecemos por esse culto de louvor e adoração, que mesmo não estando o Senhor presente com os irmãos, presencialmente, corporalmente, mas nós estamos, Senhor, num só corpo, ligados pela fé em Cristo Jesus, através desse meio de comunicação que é a internet. Obrigado, Senhor, a cada um que está acompanhando e que está acompanhando esta oração, consagrando a sua oferta, o seu dízimo. O Senhor é fiel para manter, Senhor, a nossa sementeira, para manter, Senhor Deus, o pão em nossas casas e ainda para superabundar, de maneira que nós possamos colher abundantemente e ajudar aqueles que são necessitados também, Senhor. Nos ensina, nos orienta, nos conduz desta maneira, é o que te pedimos, em nome do teu Filho Jesus, consagramos e te louvamos. Amém. Deus abençoe. Como José teve um sonho e contou, você pode sonhar que Deus vai cumprir. Mesmo em prisão, ele não desistiu, esperou a promessa e Deus a porta abriu. Deus vai fazer o que você sonhar, pois os sonhos de Deus ninguém pode frustrar. O sol e a lua vão te obedecer, toda a autoridade estará com você. Deus vai realizar os teus sonhos, mesmo em tempo de seca, muita chuva terá. Você agora está no deserto, mas eu sei que está perto da tua bênção chegar. A vontade de Deus ninguém pode frustrar. Nossos sonhos vai realizar. Não desista jamais, faça como José,
que esperou Deus agir e vencer através da fé. José e sonhou. Aleluia, Jesus. Que nós sejamos, ó Pai, como José. Que nós sonhemos, ó Pai, com os planos que o Senhor tem para cada um de nós, ó Pai. Que o Senhor vai cumprir, Senhor, em nome de Jesus. Esperou a promessa e Deus a porta abriu. Deus vai fazer o que você sonhar, pois os sonhos de Deus ninguém pode frustrar. O sol e a lua vão te obedecer. Toda a autoridade estará com você. Deus vai realizar os teus sonhos, mesmo em tempo de seca, muita chuva terá. Você agora está no deserto, mas eu sei que está perto da tua bênção chegar. A vontade de Deus ninguém pode frustrar. Nossos sonhos vai realizar. Não desista jamais, faça como José, que esperou Deus agir e venceu através da fé. Através da fé. Através da fé. Aleluia. Recebe, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração, ó Pai, como aroma suave, ó Deus, nas suas narinas. Em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, mais uma vez por essa oportunidade. Amém. Eu passo a palavra para o pastor Celso. Irmãos, é uma alegria poder estar com vocês nessa noite. Eu sei que muitos irmãos têm acompanhado e estão famintos da palavra do Senhor. Eu espero sinceramente que nessa noite Deus possa falar com você. Amém? Eu te convido a orar, convidar a todos que estão na sala, onde você estiver, no seu quarto, na sala, na cozinha, que você possa tirar esse momento agora e abençoar a minha vida, que estarei compartilhando, e orar por cada um que está ouvindo, que está ligado, para que a palavra de Deus possa nos edificar nesta noite. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade e ela não falha. Que seria de nós sem a palavra de Deus, sem a Tua palavra, Senhor? Estaríamos em trevas, não saberíamos o que fazer, sem esperança no mundo. Mas o Senhor abriu os nossos olhos, o Senhor nos iluminou, o Senhor nos deu entendimento da Tua palavra um dia, e nós pudemos, Senhor, contemplar a Tua formosura, a Tua beleza. Que o Senhor abençoe cada um de nós, que estamos meditando na Tua palavra, estudando a Tua palavra, que estamos com os nossos ouvidos atentos à Tua voz. Em nome de Jesus, Senhor, fala com cada um de nós, nos dá a graça e nos orienta. Ó Deus, nós te pedimos nesse dia, para que o Teu nome seja honrado e glorificado, desde Pirajuí até os confins da terra, em nome de Jesus. Irmãos,
não tem como deixar de falar e citar, muitas vezes, lembrar que nós estamos no meio de uma pandemia. É uma experiência única para todos nós. Embora eu não posso dizer que irmãos, nesses tempos, dependendo do lugar onde você está, onde a pessoa viveu, ela pode ter experimentado situações muito mais difíceis. Aliás, há irmãos nesse momento que experimentam situações, e nesses momentos é que muitos se perguntam qual é o sentido da vida, qual é o sentido de tudo isso. O medo que toma conta das pessoas, né, está sempre aí, de certa forma, nos afligindo. E o crente, ele pergunta também qual é o propósito de Deus no meio do sofrimento, no meio da doença, ou qual é o futuro? Como vai ser o mundo daqui para frente? Muitos se perguntam, depois dessas crises todas que nós estamos enfrentando. Então, a palavra que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite é que Deus, Ele é o dono de tudo. E Ele cuida do que é dele. Deus não está ausente nem está longe. E eu quero te convidar a abrir a Bíblia comigo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versos de 1 a 15. É a parábola do mordomo infiel, ou como algumas versões podem preferir, a parábola do administrador astuto. Nós estamos iniciando essa semana uma série de estudos sobre mordomia cristã. E muitos perguntam, mordomia, o que é mordomia? É viver uma boa vida. Viver uma vida cercada de luxo, onde você tem um mordomo que te atende. Na verdade, não é nada disso. A mordomia cristã é a consciência de que Deus é o dono de todas as coisas. E que os homens na terra são mordomos. Então Jesus, no capítulo 16 de Lucas, ele conta essa história, que é uma parábola, uma comparação. Ele diz que havia um administrador, um homem muito rico, que foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Aliás, o administrador de um homem muito rico foi acusado de estar desperdiçando os bens do seu senhor. Então, ele chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador, então, ele pensou consigo mesmo: meu senhor está me demitindo, que farei? Para cavar eu não tenho força, e eu também tenho vergonha de mendigar. Já sei o que eu vou fazer. Quando eu perder o meu emprego, eu vou chamar as pessoas, né? E vou fazer com que elas me recebam na casa delas. Versículo 5. Então chamou cada um dos seus devedores, dos devedores do seu senhor, perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes, respondeu ele. E o administrador lhe disse: toma aqui a tua conta, senta depressa e escreve 50. A seguir, ele perguntou ao segundo: quanto você deve? E ele disse: 100 tonéis. Então ele respondeu, disse para o cara: senta aqui e escreve na sua conta 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente, pois os filhos desse mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Jesus disse. Então Jesus continuou: por isso eu digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito.
Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, então, que amavam o dinheiro, ouviram tudo isso e zombaram de Jesus. Mas ele lhes disse: vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens. Mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Muito bem, irmãos. Esta palavra que o Senhor Jesus nos dá a respeito do administrador infiel, do mordomo infiel. Ela nos ensina algumas coisas importantes. Pelo menos 3 coisas. Primeiro, Deus pedirá contas daquilo que é dele. No caso aqui, o administrador sou eu, é você, são todos nós seres humanos. O dono é Deus, porque o Salmo 24 diz que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela existe. Então, biblicamente, isso nós vamos ver também em Deuteronômio capítulo 10, versículo 14, tudo pertence a Deus. Ou seja, não há nada que pertença realmente a nós. Então Deus um dia pedirá contas, porque as coisas pertencem a Ele, tudo pertence a Ele. Segunda coisa, nós não devemos ser pródigos. Muitos ouvem falar sobre a parábola do filho pródigo, e tem gente às vezes até que, às vezes a gente usa essa linguagem difícil, né? O que é pródigo? Pródigo é alguém que desperdiça. E é interessante porque a parábola do filho pródigo é a parábola precedente, anterior a esta do mordomo infiel. Então, a característica do filho pródigo e a característica do mordomo infiel é a mesma. Ambos desperdiçaram os bens. Ambos receberam algo de um dono e desperdiçaram. Se tornaram pródigos. Então, essa é uma lição também nessa parábola, certamente, que o Senhor Jesus está nos ensinando. E a terceira coisa é que nós devemos reordenar o sistema de valores que nós temos com o sistema de valores de Deus. Você vê no final da parábola que Jesus é claro com os fariseus. Eles falam, aquilo que tem valor aos olhos dos homens é detestável para Deus. Então Deus não pensa como os homens pensam. Ele não tem o mesmo sistema de valores. Então Jesus está nos convidando a reordenar o nosso sistema de valores. E é isso que a palavra de Deus faz. A renovação da nossa mente é a transformação, porque o mundo que nós vivemos é um mundo injusto. É um mundo que dá errado para a maioria das pessoas, se não para todas, né? Então, a palavra de Deus nos desafia aqui nessa parábola a reordenar os nossos valores, nosso sistema de valores. O que é que tem valor para você? Como é que você tem levado a sua vida? Será que a pandemia está ajudando de alguma forma você a repensar os seus valores? Então vamos fazer isso de acordo com a palavra de Deus. Vamos estudar juntos. Vamos ver. Eu quero destacar algumas coisas nessa parábola. Que até aqui eu dei para vocês o que seria, o que eu entendo que é a mensagem inerente que está na parábola. Então eu vou fazer algumas observações. Primeira delas, Deus é o dono e decidiu dar ao homem certo controle em certas coisas. Cada um de nós recebe atribuições diferentes de administração. Por exemplo, você pode dizer, eu sou dono do meu próprio corpo. Um escravo não é dono de si, mas nós vivemos numa sociedade livre, onde você é livre para ir e vir, você é dono do seu corpo para fazer com o seu corpo, se você quer fazer uma tatuagem,
Muitas vezes você é maior de 18 anos, você vai lá e faz, ninguém vai te dizer nada. Você é dono do seu corpo. Você administra o seu corpo. Mas ele pertence a Deus. A família, Deus nos deu uma família. A nossa família pertence a Deus, mas nós temos que administrar, nós temos que cuidar. A terra que nós pisamos, a terra de onde nós tiramos o nosso alimento, pertence a Deus, mas Ele nos deu para administrar. Os empregados, se você é um patrão e você tem empregados que trabalham para você, eles também são propriedade de Deus. A cidade, você que é uma autoridade municipal, prefeito da cidade, vereador, autoridade, né? Se você é uma autoridade policial, militar, o presidente da nação, enfim, todas essas coisas pertencem a Deus, mas Ele deu a cada um algo para administrar. O que é que você administra? Do que é que você é responsável? O que é que, de alguma forma, depende das suas decisões? Essa é uma pergunta a ser considerada. E tem uma outra coisa também, que na parábola fala muito sobre isso, que é o dinheiro. O dinheiro que chega às nossas mãos é algo que nós temos que administrar. E quais são os valores que nós estamos colocando no dinheiro? Essa é uma boa pergunta. A segunda observação que eu gostaria de fazer nessa parábola é que entre as necessidades básicas do ser humano não está o dinheiro. O dinheiro não é uma necessidade básica. O dinheiro que os fariseus amavam. Jesus, aqui quando ele termina de contar a parábola, diz que os fariseus ficaram furiosos com ele, porque eles amavam o dinheiro. Tem algumas versões que falam que eles eram avarentos. Ou seja, a avareza é amar o dinheiro. Mas o dinheiro, nós não comemos dinheiro. Nós não precisamos do dinheiro para viver. O dinheiro não é inerente às necessidades humanas. Foi algo que nós inventamos para trocar valores. Terceira observação. O desperdício está relacionado à má administração. Veja bem, nós administramos a terra, as nações. Né? Nós falamos do reino do Senhor e há homens no poder. E o desperdício, que foi a causa da demissão desse mordomo infiel, é uma má administração. Então, no mundo hoje, há pessoas que passam fome. E é um dado interessante da FAO, que é Food Agriculture Organization, diz que o mundo produz uma quantidade de alimentos maior do que a que nós necessitamos. Então, há pessoas que passam fome porque há alimentos que são produzidos anualmente, mas são desperdiçados. Ou seja, não há uma boa distribuição desses recursos. Não há uma boa distribuição dos alimentos no mundo. Por isso é que tem gente que chega a passar fome e gente que chega ou que vive de uma forma subnutrida. Né? Então, no Brasil nós temos talvez pessoas muito subnutridas. Na África e na Ásia nós temos alguns lugares onde as pessoas passam fome realmente. No Brasil, eventualmente, isso também acontece. Em alguns lugares mais pobres. E o medo que existe hoje é de que essa fome vai aumentar. Né? Então, as coisas estão assim, se balançando muito. E é o momento de nós pensarmos em tudo isso, segundo a palavra de Deus. E também, um outro pensamento sobre essa parábola. Se faltar alimento, é porque nós gastamos o dinheiro naquilo que não é pão. Isso quem disse foi o profeta Isaías, no capítulo 55 do seu livro. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E esse capítulo de Isaías, capítulo 55, ele vai falar da gratuidade daquilo que Deus nos dá. Aquilo que Deus nos dá não é cobrado. Por isso o Senhor, e aqui quando nós pensamos nesse sistema de valores, Isaías 55, 2, diz assim: porque Isaías 55, 8, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem
Os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão com júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas, crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. Eu fiz questão de ler todo esse trecho de Isaías 55, porque ele tem tudo a ver com o que nós estamos vendo nessa parábola, quando Jesus vai inaugurar algo que ainda vai terminar. Eu quero trazer uma perspectiva escatológica, porque a própria parábola está dizendo de uma perspectiva eterna. Um outro pensamento a respeito da parábola é que foi o homem que inventou o dinheiro. Mas o dinheiro é neutro. O uso que fazemos dele é que conta. Então, o dinheiro em si só, ele não é mau. Perguntaram a Jesus, é lícito pagar tributo a César? Me tragam aqui uma moeda. De quem é o rosto que está na moeda? É de César. Então dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Então o dinheiro é neutro, mas qual é o uso que nós fazemos dele? Isso nós vamos dar contas a Deus. Mas foi o homem que inventou o dinheiro. Jesus chama o dinheiro, nessa parábola, de riqueza deste mundo ímpio. Esse é o nome que ele dá ao dinheiro, nesta parábola. A Bíblia fala muito de dinheiro. A Bíblia fala talvez mais dinheiro do que você possa imaginar, se você ainda não estudou a fundo a Bíblia. Então, a riqueza desse mundo ímpio, e Jesus contrasta com a verdadeira riqueza. E se vocês não forem fiéis no uso para lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem vos confiará as verdadeiras riquezas? Então quer dizer que nós estamos lidando com o dinheiro, que são riquezas deste mundo ímpio. Mas existe uma riqueza verdadeira que será dada a nós, que já começou a ser dada, mas que nós devemos continuar caminhando. Ele faz esse contraste também de Deus e o dinheiro. Aqui nós lemos dinheiro, mas no original grego a palavra é mamon. Ele diz, ninguém pode servir a Deus e a mamon. Então há esse contraste que Jesus nos dá. Então os valores são diferentes. Como nós acabamos de ler em Isaías, os meus pensamentos não são os seus pensamentos, os seus caminhos não são os meus caminhos, diz o Senhor. Outro pensamento a respeito dessa parábola. O que tem mais valor para Deus? O homem ou a sua glória, ou seja, a glória de Deus? Essa é uma boa pergunta. Nos dias de hoje, o evangelho que está sendo pregado, talvez você tenha ouvido muita coisa, e há uma distorção. O que é que tem mais valor? Porque o sistema de valores, nós temos que, então, mexer com o sistema de valores. Mas se a igreja coloca o homem acima, um valor maior do que a glória de Deus, então, nós estaríamos distorcendo o evangelho. Porque a glória de Deus certamente tem mais valor. Mas o homem tem muito valor para Deus.
dependendo também de como esse homem se comporta diante de Deus, que nós vamos ver daqui a pouco. Então, tudo isso faz parte, irmãos, do projeto pedagógico de Jesus de implantar a justiça no reino de Deus. Jesus vem então e ele vira o mundo de cabeça para baixo com a sua mensagem. A mensagem já vinha sendo pregada e ensinada desde Moisés, pode-se assim dizer. Mesmo Noé, ele também foi chamado por Deus, achou graça diante de Deus. Abraão foi tido como um homem justo por causa da sua confiança em Deus, mas foi Moisés que trouxe mais luz a respeito desses valores. E Jesus vem e ele causa um impacto enorme no mundo e ele começa uma revolução que vai levar à justiça de Deus no mundo. Mas olha ao seu redor, o mundo ainda é injusto, o mundo ainda está bagunçado. E onde é que está então a ação do nosso Senhor Jesus Cristo? Todos são mordomos de Deus. Não são só os crentes que são mordomos. Estão falando de mordomia. Todo mundo é mordomo. A diferença é que há mordomos fiéis e há mordomos infiéis. Essa história é a história de um homem que foi infiel. É bem verdade que ele é elogiado pelo seu Senhor aqui, mas não é isso que está sendo destacado na parábola. Porque ele falou, bom, eu vou ser mandado embora. E o que é que eu vou fazer? Trabalhar duro, eu não posso. Não consigo. Mendigar, eu tenho vergonha. Então ele teve a ideia, eu vou fazer algo que as pessoas vão me receber na casa delas. E aí, então, ele começou a adulterar o que estava no contrato daqueles homens, diminuindo os valores que eles deviam ao seu Senhor, para que depois ele fosse recebido. Então Jesus, ele simplesmente conta a história, e ele faz uma diferença entre os filhos da luz e os filhos das trevas, mas ele quer destacar para nós quais são os nossos valores. Porque aonde você coloca o seu dinheiro, é aí que está o seu valor. Jesus disse, aonde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Se o meu valor, o meu tesouro é o próprio dinheiro ou as coisas que eu posso comprar com o dinheiro, aí está meu coração. Não é difícil saber, e Deus conhece, e às vezes até nós mesmos podemos conhecer uns nos outros, se nós observarmos por esse ângulo. O último pensamento que eu tenho sobre essa parábola é que Deus vai pesar o valor do coração de cada homem, como esse homem dá valor de acordo com o uso do dinheiro que ele faz. Então aqui Jesus estabeleceu isso para nós. Está entregue a parábola, ele contou, ele falou do filho pródigo. No filho pródigo ele fala do relacionamento com o pai. Aqui ele fala do relacionamento entre as pessoas. E quando ele diz, o versículo central da parábola, eu tenho como o versículo 9, que vai dizer o seguinte, porque Jesus conta a parábola, e aí ele fala, eu digo a vocês. Então aqui é onde está o ensinamento, o centro do ensinamento de Jesus na parábola. Usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos. De forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Então, de alguma forma, nós podemos usar o nosso dinheiro de uma maneira virtuosa, de uma maneira que agrada a Deus, para fazer amigos para a eternidade. Eu costumo dizer que esse versículo, para mim, fala de investimento na obra missionária. É uma forma de ler isto, porque muitos até intérpretes da Bíblia têm dificuldade de interpretar esse texto. É um texto realmente de uma certa dificuldade, mas eu vejo simplesmente dessa forma. Então Jesus, ele inaugurou, ele dá continuidade ao projeto pedagógico da justiça de Deus no reino de Deus. E o Espírito Santo é que vai continuar.
Então veja, irmãos, quando Jesus veio e ensinou essas coisas, os governantes fizeram o que com Jesus? Mataram ele. Mataram Jesus. Porque os governantes não abrem mão do poder. Eles preferem matar Jesus do que abrir mão do seu poder. Então Jesus anunciou o reino de Deus. O primeiro que tentou matar foi Herodes. Quando os magos vieram e falaram, nós viemos visitar o rei que nasceu. Como assim nasceu um rei aqui que eu não estou sabendo? O rei aqui sou eu. Mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. E assim, finalmente, foi que Jesus foi condenado à morte. Então os governantes, eles preferem matar Jesus. E eles não são contra a religião, muitas vezes. Eles vão instrumentalizar a religião. Há muita guerra santa no mundo hoje. Eu já trabalhei em contexto de tensão religiosa. De muita tensão. E os governantes, eles preferem ser amigo dos líderes religiosos. Mas ser amigo da religião não significa ser amigo de Jesus. O governante, ele quer manter o seu poder. E para dominar também os religiosos. Ou dominar através da religião os religiosos. Então Jesus, depois da sua morte, acontecem 3 coisas importantes. Você deve saber o que é. Primeira coisa, Jesus ressuscita. Segunda coisa, Jesus se assenta ao lado direito de Deus Pai. Terceira coisa, Jesus envia o seu Espírito Santo, o Espírito de Deus. Essas 3 coisas acontecem num curto período de tempo, em alguns dias apenas, 50 para ser mais exato. Então eu gostaria de ler com você 3 versículos que Jesus fala a respeito da vinda do Espírito em João capítulo 16, versos 8 a 11. Ele diz o seguinte: quando ele vier, o Espírito Santo, ele está falando do Espírito Santo, o Consolador, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Irmãos, essas palavras nos guiam aqui agora na continuação do plano de Jesus. Lembram-se qual é o tema da minha mensagem? Deus é dono de tudo e Ele cuida do que é dele. Jesus veio, estabeleceu esses princípios, Ele falou, o reino de Deus já chegou, é chegado até vós, arrependam-se e creiam no Evangelho. E aí então, agora Ele envia o Espírito Santo para continuar essa obra. E o Espírito Santo então vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O pecado, porque os homens não creem em mim. Qual é o pecado que condena os homens ao inferno? Não crer em Jesus. É a fé. Por que nós estamos aqui? Porque algumas pessoas estão estudando a palavra de Deus e estão buscando a comunhão e outras estão desprezando. É uma questão de fé. A fé, uns creem e outros não creem, cometem um pecado da incredulidade. E o Espírito Santo está trabalhando nisso. A justiça. Então, o Espírito Santo convence o mundo da justiça, porque eu vou para o Pai, disse Jesus. Então, quando Jesus ele entra na presença do Pai e assenta-se à direita do Pai, significa que ele pagou o preço do nosso pecado e ele conquistou a justiça para nós. Mas isso significa também que ele está trabalhando para que a justiça seja uma realidade em toda a sua criação. Deus é dono de tudo e ele cuida do que é dele. O plano desde a criação até a consumação dos séculos
é um plano onde o homem participa e haverá justiça. Deus trabalhando pela sua justiça. Lembre-se, nós vivemos num mundo injusto, porque esse trabalho de Deus não está terminado, mas Ele está trabalhando, e a igreja, ela trabalha junto com o seu Deus. Os discípulos de Jesus continuam trabalhando na mesma obra que Jesus trabalhou. E o juízo? Porque o príncipe desse mundo já está condenado. Ou seja, o grande governador espiritual desse mundo, que é Satanás, ele já está condenado. E com ele, todos os governantes humanos que não dão o governo a Jesus. Na verdade, o governo humano, ele está temporariamente atuando, mas o governo verdadeiramente é de Deus. E finalmente, irmãos, Jesus, ele mantém o controle de tudo. Então aqui eu quero, como a parábola fala dos tabernáculos eternos, eu quero dar uma perspectiva eterna para essa mensagem, porque é a perspectiva que nós temos na parábola, das riquezas desse mundo ímpio. Façam amigos, para que quando essas vos faltarem, esses vos recebam nos tabernáculos eternos. Então a nossa perspectiva eterna, nós vamos para Apocalipse. E é importante, irmãos, quando a gente lê a Bíblia e estuda a Bíblia, nós temos que encontrar aquilo que é fundamental, aquilo que é central. Às vezes as pessoas estão tentando tirar da Bíblia coisas que são menos importantes e estão deixando o que é importante. Aliás, foi isso que Jesus falou para os fariseus, né? Ele falou: vocês dão o dízimo da hortelã, do cominho, né? Mas vocês desprezam a misericórdia e a justiça. Então há uma inversão de valores em muitos religiosos. Mas o que o Apocalipse ensina para mim, na continuidade, nós estamos no momento onde nós olhamos para trás e vemos Jesus sendo morto e crucificado por causa dos nossos pecados. Ele estabelece o seu reino e ele edifica a sua igreja. Ele envia o Espírito Santo. E nós estamos vivendo esse tempo. O Evangelho está sendo pregado para as nações. Milhões de pessoas estão crendo em Jesus. Esses seguidores de Jesus abandonam seus pecados. Eles praticavam a injustiça, mas agora eles praticam a justiça. Eles viviam na impureza, mas agora eles vivem na santidade. Eles desprezavam o nome do Senhor, mas agora eles louvam o nome do Senhor, eles adoram o nome do Senhor. Nós estamos nesse processo. Então, o que o Apocalipse traz no capítulo 5? Jesus é o único que é digno de abrir os selos do livro, do rolo. Isso significa que Jesus é aquele que, quando ele abre o selo, ele está governando a história. Jesus está assentado no trono. Ele disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E ele não deu a ninguém. Os homens têm autoridade temporária. Quando Paulo fala das autoridades, em Romanos 13, eles vivem debaixo de uma ditadura, de um império. Paulo não quer discutir com os homens, porque ele sabe que o dunamis do Espírito está na igreja. E o dunamis é pregar a justiça, é profetizar a palavra. Então Jesus está abrindo os selos. Ele abre o primeiro selo e vem o cavalo branco. Ele abre o segundo selo, vem o cavalo amarelo. E assim por diante. Ele está no controle. Ah, mas esse vírus foi criado em laboratório, não sei o quê. Não importa. Porque Jesus está no controle. Não é esse o ponto fundamental para nós. O ponto fundamental é a nossa confiança em Jesus. É Ele que nos garante. Jesus não trabalha com possibilidades. Eu estava lendo hoje, novamente, lendo o primeiro capítulo do livro de John Piper, Coronavírus e Cristo.
É impressionante que esse irmão já escreveu um livro sobre o coronavírus, John Piper, né? Então hoje eu compartilhei com alguns irmãos, porque veio para mim, eu já estava lendo o livro, que eu já tinha recebido ele digitalmente. Daí hoje a YouVersion, né, a Bible, acho que é bible.com, não sei, onde eu leio a Bíblia lá, me chamou, me convidou para uma leitura bíblica diária, baseada no livro de John Piper. E aí eu convidei alguns amigos que sabem inglês também, porque a leitura do devocional é em inglês. E aí ele estava dizendo justamente que ele estava se lembrando quando ele teve câncer há um tempo atrás. Ele disse: a única coisa que os médicos me ofereceram foram possibilidades. Ele diz: mas quando eu leio na Bíblia, e ele vai lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, não me lembro exatamente o versículo, ele fala assim: Deus não nos destinou para a ira, mas para a redenção em Cristo Jesus. Estando acordados ou dormindo, nós estamos com Ele. Deus, ele disse, não lida com possibilidades. Deus lida com o que é, com o que Ele faz, com o que Ele determinou, com o que Ele decidiu. Deus é soberano. Jesus abre os selos. Ele não está falando de possibilidades. Jesus não está trabalhando com, se der certo, se as pessoas acreditarem em mim, por favor. Irmãos, Jesus não pede por favor. Jesus é o Senhor. Ele é Deus. Nós somos os seus servos. Por isso que ser servo de Deus, nós aqui falando, um irmão estava perguntando, mas pastor, por que apenas servos? Servos de Deus não é apenas. Falei, irmão, está escrito na Bíblia, assim nós vamos fazer. Porque lá diz apenas, somos apenas servos. Mas ser servo de Deus é melhor do que servir a qualquer patrão nesse mundo. É melhor do que servir a riqueza. Servir a Deus é melhor do que servir a Mamon. Mas Apocalipse nos traz algumas mensagens que eu vou estar concluindo aqui. Por exemplo, capítulo 13, Apocalipse diz que o anticristo vai controlar por um tempo a compra e a venda. Só quem tiver a marca da besta é que vai poder comprar e vender. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que tivesse a marca, que é o nome da besta e o número do seu nome. Então, isso está em Apocalipse 13, 16 e 17. Por um tempo, ele vai fazer isso. Então veja, para comprar e vender, além do dinheiro, né, vai precisar da marca da besta. Isso é o poder do mal. Não é o poder do nosso Deus que está atuando aqui. Deus, ele deu essa concessão. Assim como na vida de Jó. Qual é o poder que o diabo tem, Satanás tem, para tocar na vida do servo de Deus? Se Deus não der a permissão. Aqui, ele tem essa permissão, temporariamente. Mas o que nós vamos ver, na sequência da leitura do Apocalipse, é quando a Babilônia cai, capítulo 18. Os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra sua mercadoria. As bolsas vão cair. Ninguém mais compra sua mercadoria. Deus não depende da bolsa, irmão. A bolsa de Deus é uma bolsa inesgotável. Celebrem, continua dizendo, eu estou lendo o verso 11 e agora o verso 20, capítulo 18 de Apocalipse. Celebrem o que se deu com ela, ó céus. Então você tem aqui lamento e celebração. Quando a Babilônia cai,
A Babilônia é a representação desse mundo ímpio, desse império ímpio no mundo. Quando ela cai, os seus súditos, os seus adoradores, eles lamentam. Mas ele diz: celebrem o que se deu com ela, ó céus. Celebrem, ó santos e profetas, apóstolos e profetas. Deus a julgou. Lembre-se, o príncipe desse mundo já está condenado. Deus a julgou, retribuindo-lhe o que ela fez a vocês. E quando ele diz a vocês, por que o mundo vai sofrer e vai para o inferno? Porque não crê em Jesus. Ou seja, o corpo de Cristo se identifica ou é identificado com o próprio Jesus. Aqueles que creem em Jesus, eles fazem as coisas que eles viram em Jesus. Há uma identificação, como diz o apóstolo João, na sua primeira epístola, capítulo 2, verso 6, aquele que diz que está em Cristo, deve andar também como ele andou. Então, nós nos identificamos com Cristo, na fé, na justiça, no amor, e agora, Babilônia caiu. Por quê? Porque ela está sendo julgada por Deus. Apocalipse 18. E isso me lembra também da parábola que vem depois do mordomo infiel. Esse é um dos princípios que nós estamos vendo no estudo da Bíblia, nessa semana, na escola de servos. Quando você lê um texto, você deve observar o que vem antes e o que vem depois. Então, antes da parábola do mordomo infiel, vem a parábola do filho pródigo. Depois, logo em seguida, a parábola do mordomo infiel, vem a história do rico e do Lázaro. E é interessante porque essa esse julgamento de Deus, ele aconteceu também na história do rico e do Lázaro. O rico estava tudo bem e o Lázaro estava sofrendo. Mas depois que eles morreram, inverteu. Então o julgamento de Deus vai trazer muitas inversões da injustiça. Ora, isso é de se esperar, porque se nós vivemos um mundo injusto, há de esperar que Deus vai inverter toda essa coisa. E haverá justiça. E finalmente, irmãos, lembram de Isaías? Isaías disse que ele dá gratuitamente a água. Né? Lá em Isaías nós lemos, não chegamos a ler exatamente, mas fala da gratuidade com que nós somos agraciados com Deus, por Deus. Por que gastais dinheiro naquilo que não é pão? Venham e comprem de mim de graça. E o Apocalipse vai retomar essa gratuidade nos capítulos 21 e 22 de Apocalipse. Por exemplo, o verso 6 do capítulo 21 diz assim: disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Ou seja, no céu, irmãos, não haverá dinheiro, porque Deus vai nos dar de graça. Esse não é um valor eterno. Esse não é um valor da eternidade. Lá, todos poderão beber da fonte da água da vida gratuitamente, em Apocalipse 21, 6. E também é dito a mesma coisa em 22, 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouvir, diga, vem. E quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Esse é o verdadeiro valor. Essa é a verdadeira riqueza. E ela não é comprada com dinheiro. Nós não vamos precisar de dinheiro lá. Não há dinheiro na eternidade. É o que nós vemos aqui em Apocalipse. Porque é de graça. Se tiver dinheiro, não serve para nada, porque a verdadeira riqueza é dada gratuitamente. Quem vai receber essa riqueza? A parábola do mordomo infiel, ela é clara. Ele diz, se você foi fiel no pouco,
você também será fiel no muito. Se você for desonesto no pouco, você também será desonesto no muito. Então, use essas riquezas que você tem agora para receber a riqueza verdadeira. Do outro. Quem é o outro? Quem é o único que é dono de tudo? Deus. Se nós não somos fiéis a Deus, em reconhecer que Ele é o dono, então nós não seremos encontrados fiéis e não seremos, então, dignos, ou melhor, não seremos recebidos nos tabernáculos eternos, como diz a própria parábola. Os fiéis. Como nós investimos a nossa vida, nossos recursos, na perspectiva eterna. Nós não pensamos... Aliás, isso que é uma coisa, né? Porque o filho pródigo, essa é uma diferença entre o filho pródigo e o mordomo. O filho pródigo, ele só pensa o aqui e agora. Gasta tudo que tem. O mordomo infiel, ele pensa, bom, eu vou ser mandado embora, mas eu tenho um tempinho ainda. Então ele vai e astutamente ele pensa no futuro. Irmão, não importa se você é daqueles que pensam agora ou se você planeja para daqui a 10 anos, o que importa é que você pense na eternidade. Onde você passará a eternidade? Quando Deus pedir contas, o que eu vou fazer? O que eu vou apresentar? Minha fé em Jesus. A minha prática da justiça. Eu não vou andar pelo que eu vejo agora. Eu ando pelo que eu creio na eternidade. Cremos que Jesus é o Rei. E Ele está no controle da história. Como nós vimos em Apocalipse 5. Seremos fiéis e nos prepararemos para prestar contas a Ele quando Ele chegar. Quero orar com você nesse momento. Se você puder fechar os seus olhos aí onde você está. Senhor, obrigado, Deus, pela Tua santa e eterna palavra. Tu és fiel. Tu és maravilhoso, Senhor. Tua palavra nos fala profundamente. E nós queremos ser encontrados fiéis. Não queremos, Senhor, ó Deus, desperdiçar aquilo que o Senhor tem nos dado. Queremos ser pessoas que acertaram os seus valores com Deus. Pessoas que não servem a mamon, que não servem a riqueza, mas que servem os propósitos eternos de Deus. Propósito de justiça, propósito de salvação, propósito do reino do Senhor, onde o Senhor vai aniquilar Satanás e todos os seus inimigos serão colocados debaixo dos teus pés, Senhor. Nós como igreja estamos contigo, Senhor. Por isso Deus nos ensina a sermos fiéis com aquilo que o Senhor nos tem dado, com o dinheiro. Sermos fiéis com a nossa saúde, com o nosso corpo, com a nossa família, com os nossos amigos. E aonde o Senhor nos tem colocado, Senhor, se nós temos empregados, se nós temos filhos, se nós temos pessoas ou alguma coisa que depende de nós, nos ensina, Senhor, nos ajude a colocar tudo isso debaixo do Teu senhorio, reconhecendo que Tu és soberano e que tudo pertence a Ti, Senhor. Em nome de Jesus é que eu oro por cada ouvinte, por cada irmão, por cada lar representado. Tua igreja, Senhor, segue triunfante. Tua igreja, Senhor, segue fiel. E eu quero fazer parte desta igreja fiel. É o que eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Foi uma alegria estar com vocês. Volta a palavra aqui ao nosso irmão Mateus. Lembrando que ele vai dar os avisos. A paz do Senhor, irmãos. Uma boa noite a todos. Uma palavra abençoada, glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um que está nos acompanhando nesse momento. Temos bastante nomes de pessoas aqui, de irmãos e irmãs que estão nos acompanhando aí nesta noite, neste culto ao vivo, né? Então, às vezes a gente não cita algum nome aqui, não citou o nome, é que às vezes não aparece. Então, se você comentar ali no vídeo,
na live ali, a gente vai tá vendo, né? Então a gente consegue anotar o nome de vocês para estar falando aqui no final. Amém? Eu queria passar os horários dos nossos cultos, né? Como a gente tem prezado pela qualidade do áudio e do vídeo, então a gente não conseguiu colocar o banner aí, mas nós temos os cultos às quartas-feiras, a partir das 8 horas da noite, né? O culto Campanha da Família. Nós temos o culto aos domingos, que é esse culto que nós estamos tendo hoje, a partir das 19h30, que é o culto de louvor e adoração. Domingo que vem é domingo da ceia do Senhor, tá? Não percam, a gente vai fazer igual nós fizemos o mês passado, a ceia online, e aqueles irmãos que não puderem participar, que estiverem trabalhando, por algum motivo não puder acompanhar online, porque não tem acesso às tecnologias, ou que você saiba que tem algum irmão que está nessa situação aí, que não poderá comparecer, ou não poderá comparecer online, né? Não poderá participar conosco, você nos manda mensagem lá, nós já temos uma relação de irmãos que estão nessa situação, e a gente tem servido a ceia nos lares, para esses irmãos, para nós mantermos a comunhão. Aproveitamos, a gente ora junto ali, tem uma palavra abençoada, glória a Deus por isso. Na quinta-feira agora, nós vamos ter o culto, a última quinta-feira do mês, né? Como de costume, nós temos o culto da União Feminina, tá? Esse culto também vai ser online, tá? A Ivone, que é a líder do grupo de mulheres da União Feminina da Igreja Batista Cristã Missionária, ela já está organizando tudo, já está ali, já aprendeu a mexer com as tecnologias, já tem outras irmãs aí envolvidas, então glória a Deus por isso, né? E que Deus tenha abençoado. Então na quinta-feira agora, dia 30 de abril, nós vamos ter o culto da União Feminina, esse culto vai ocorrer online, não percam aí, a gente tem ali o grupo no WhatsApp, ali, você que está nos assistindo, que não faz parte do grupo do WhatsApp, manda ali uma mensagem ali, na própria página da Igreja Batista Cristã Missionária, e nós vamos estar adicionando o seu número ali você fica sabendo de todos os eventos da igreja. Na hora que começa os cultos, a gente está sempre postando lá, então você sempre vai estar recebendo em primeira mão ali, tá? Lembrando que ali a gente só publica informações, não tem aquele negócio de bom dia, boa tarde, aquele monte de mensagem perdida, não. É só o que é necessário, porque só a equipe pastoral e mais alguns irmãos que postam ali. Então, participe, você não vai ter um monte de mensagem recebendo à toa aí, não. Você vai receber só o necessário e o importante mesmo, tá bom? Eu queria, também nós estamos tendo as chamadas de oração todos os dias às 18 horas, tá? Todos os dias às 18 horas a gente tem um irmão entrando ali, a gente está meditando numa palavra, a gente está ali orando por toda essa necessidade dessa questão do coronavírus, de tudo que está envolvido. Alguns irmãos mandam pedidos de oração também, a gente está orando ali juntos. Então, todos os dias, às 18 horas, é chamado de oração. Então, a gente não tem a reunião de oração da sexta-feira, mas a gente tem reunião de oração todos os dias, às 18 horas, exato, ali no Facebook. E lá no WhatsApp, a gente divulga lá também o link lá. Então, os irmãos que estiverem no WhatsApp lá, estão recebendo em primeira mão, tá bom? A gente tá tentando aí transmitir simultâneo no Facebook e no YouTube, né? Mas como o canal é novo lá, a gente ainda não conseguiu chegar num consenso, mas a gente vai estar jogando também esse culto depois que ele terminar, né? Provavelmente amanhã, lá no Facebook, lá, para ficar disponível para todos também, tá? Porque tem alguns irmãos que pediram e tal, a gente tá correndo atrás disso. Então eu peço que você entre lá no YouTube, procure lá Igreja Batista Cristã Missionária, dá um joinha lá, clica lá no sininho lá, e aí em breve já vai estar saindo por lá também, tá? E você que não curtiu ainda a página da Igreja Batista Cristã Missionária aí no Facebook, você vai lá e curte e põe lá seguir. Quando você for lá clicar em seguir lá, você põe lá ver primeiro. Então na hora que entrar ao vivo online, automaticamente o Facebook te manda uma mensagem em primeira mão também. Então você vai estar recebendo aí os nossos vídeos bem na hora que começar, tá ok? Eu queria agradecer todos os irmãos que nos acompanharam aí nessa noite, né? Vou citar por nome aqui, como a gente tem feito todos os dias. Muitos irmãos assistem depois, que às vezes não pode assistir na hora, mas os que nos acompanham online, que mandam uma saudação ali, ou que a gente vê que entra ali, que dá para ver, a gente sempre tem citado aqui. O Alifer, a Nadir, a Marisa, o Tiago Grano, a Madalena, a Celinha, Maria de Fátima, a Lurdinha, a Cidinha Santos, a Maria Jorge, Rosângela Fernandes, a Lenice Tabanato, o Joel, Roseli Regina, a Leandra, o Márcio, o Maurão, que nos ajudou com a qualidade do som aqui. Um abração aí, Maurão, também para você. Maria da Conceição, a Lu Melão, a Nilza Grivol, Terezinha Pedroso, a Ana Laura, a Ana Paula, o Júlio Mota, a Nadir Maia, a Silvia Rodrigues, a Cíntia Zani, o Gustavo, a Cris Suzuki,
a Ivone, a Zenaide, a Maria Lico, a Tieco, a Ilídia, a Ju Orestes, a Rosária Fiala, a Marta Marinho, a Edineia, Rose Vicente, o Adão, a Joyce, o João Paulo, a Maria Helena, a Ana Lúcia, o pastor Marcos Sierra, a Irmã Dirce, a Juliana Moro, a Gabriela Costa, o Miguel Aruti, a Carol Fiala, a Maria Grano e a Karina Santos. São alguns irmãos aí que a gente conseguiu anotar o nome. Tem mais irmãos que a gente não consegue visualizar. Um forte abraço a todos vocês. Nós temos a equipe aqui também, agradecer a equipe de louvor, que tem sempre se disposto aí, né? Nós temos os líderes aqui, que é o Davi, e a vice-líder a Michele, que Deus abençoe grandiosamente a vida deles, né? E estamos aqui com o Davi, a Michele, a Lu, o Fábio, o Gabriel, também a Andréia, a esposa do pastor Celso, né? E o Celso aqui também, o filho da Lu e do Davi, que me falhou a memória agora. Mas um forte e apertado abraço a todos vocês que nos acompanharam aí. Eu queria dizer também que no segundo domingo de maio nós temos o culto das primícias. Nós estamos voltando a esse culto das primícias. Então, nesse momento de coronavírus, né, a gente vai formar cestas básicas para dar e doar para irmãos que estão necessitados. Como que vai funcionar isso? A gente vai anunciar o culto aqui. Os irmãos que tiverem algum alimento, alguma coisa para doar, vocês vão nos mandar mensagem, aí pode ser na hora do culto mesmo, você manda mensagem. Você pode mandar mensagem no Facebook ou no WhatsApp da igreja, lá para os irmãos, lá você vê os irmãos que são administradores lá, você manda, ou você manda aí, se estiver fazendo parte de algum grupo da igreja, seja de louvor, das mulheres, algum grupo aí dos jovens, você manda mensagem, nós vamos recolher na sua casa e montar cestas básicas e deixar com o diaconato para ele fazer essa distribuição dessas cestas básicas aí, tá? Então nós vamos ter o culto no segundo domingo, o culto das primícias, tá? Eu peço você, toda vez que você entrar na live, aí você compartilha o vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas aí para a glória de Deus. Amém? Eu volto a palavra ao pastor Celso, que Deus abençoe. Ele vai estar impetrando a bênção para vocês aí. Um forte e apertado abraço, meus irmãos. Amém. Nós oramos para que o Senhor dê a todos nós uma semana abençoada de trabalho, de realizações, ó Deus, de paz e harmonia dentro de cada lar. Ó Deus, que o Senhor esteja dando a cada um, Senhor, saúde. Ó Deus, nos livrando de todo mal. É o que nós oramos, para que nós possamos avançar no Teu reino, Senhor. Receba a bênção, meu irmão, na tua casa, em nome de Jesus. Deus seja gracioso para conosco e nos abençoe. E faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra os seus caminhos e em todas as nações a sua salvação. Amém.